Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria convidá-los agora para que abram as suas Bíblias e nós vamos ler a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Hebreus capítulo 9. Do versículo 11 ao versículo 14. Todos encontraram? Hebreus capítulo 9, do verso 11 até o verso 14, a palavra de Deus, ela nos diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós nos alegramos, ó Deus, pela liberdade espiritual que em Jesus nos é concedida, de modo que podemos nos aproximar do Senhor, podemos desfrutar de profunda e íntima comunhão com o Senhor, podemos adentrar, ó Deus, ao Santo dos Santos, sem nenhum temor, sem medo de sermos destruídos, de sermos aniquilados em razão dos nossos pecados. E nós nos alegramos, ó Deus, porque o Teu Filho nos reveste com a Sua justiça perfeita. Ele nos habilita para podermos estar na Tua presença. E, ó Deus, na Tua presença nós somos alimentados pela Tua palavra. Na Tua presença, ó Deus, nós somos alimentados pela exposição e pela leitura das Sagradas Escrituras. Nós podemos desfrutar deste meio de graça que nos é tão precioso e nos é tão caro. Nós pedimos, ó Deus, que agora o Senhor seja servido em olhar por todas as pessoas presentes aqui neste local de culto. Que o Senhor seja servido também, ó Pai bendito, em olhar por todas as pessoas que neste momento acompanham pela nossa transmissão. Que o Senhor, ó Deus, haja nas vidas, nas mentes, nos corações de todos nós. Que o Senhor nos molde segundo a imagem de Teu Filho. Que o Senhor, ó Deus, nos santifique pela Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, seja o instrumento nas Tuas mãos para arrancar, para cortar da nossa vida tudo aquilo que não coopera para a nossa santificação e que é ofensivo ao Senhor. Que a Tua palavra seja o instrumento nas mãos do Senhor também, para que o amor pelas coisas santas, o amor por aquilo que é virtuoso, o amor por aquilo que o Senhor ama, também seja gerado em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, nós também Te pedimos por todas as pessoas que porventura chegaram até aqui nesta noite e que se encontram, ó Deus, cansadas, que trazem, ó Deus, consciências culpadas, que trazem, ó Deus, gemidos em suas almas em razão da maneira como têm vivido, ó Deus, e do pecado que as tem sobrecarregado. Ó Deus, que a Tua palavra, que o Evangelho de Teu Filho venha a libertá-las. Venha, ó Deus, a prover salvação para todos aqueles que precisam.
Tudo isto, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho e o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, na nossa última exposição da carta aos Hebreus, nós observamos as palavras do autor aqui mesmo no capítulo 9, mas nos versículos 9 e 10. E naquela ocasião nós vimos que, de acordo com o autor sagrado, o culto que era realizado na antiga aliança, o culto que era realizado ali no tabernáculo, ele possuía uma segunda deficiência. Nós observamos, de modo geral, que o culto do tabernáculo, ele possuía duas deficiências. A primeira delas, que nós vimos do verso 1 até o verso 8, é que o culto da antiga aliança não concedia acesso pleno, não concedia acesso total dos adoradores ao Deus Santo. Deus convocava o seu povo para que o seu povo o adorasse, mas ao mesmo tempo Deus ordenava que o seu povo guardasse distância em razão dos seus pecados. Isso porque os sacrifícios que eram realizados na antiga aliança não tinham o poder, não possuíam a capacidade de verdadeiramente remover o pecado. Então, por essa razão, o culto no Antigo Testamento não concedia acesso pleno aos adoradores. Mas nos versos 9 e 10, nós vimos que havia um segundo problema. Havia uma segunda dificuldade com o culto no Antigo Testamento. E esta segunda dificuldade era que o culto ali no tabernáculo não tinha a capacidade de purificar a consciência dos adoradores. As consciências dos adoradores perturbadas, carregadas de culpa, esmagadas pelo senso do pecado, elas não eram aliviadas, elas não eram apaziguadas, a culpa, ela não era retirada. Os sacrifícios da era mosaica não apaziguavam, não concediam tranquilidade às consciências dos judeus. Mas nós vimos, irmãos, que pela graça de Deus, essa situação ela era apenas temporária. Ela tinha uma data de validade. Ela tinha um tempo por Deus para que tudo isso chegasse ao fim. O autor nos ensinou que aquelas coisas características do Antigo Testamento, como comidas, bebidas, diversas lavagens cerimoniais, essas coisas foram impostas pelo Senhor até ao tempo oportuno de reforma. E com isso o autor estava falando da vinda de Cristo. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio, uma vez que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo, ele colocou um ponto final em todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E hoje, meus irmãos, do verso 11 até o verso 14, é exatamente sobre isso que o Espírito Santo, através do autor de Hebreus, vai nos falar. Aqui, do verso 11 até o verso 14, o autor vai colocar agora o seu foco, de modo específico, no sangue de Jesus Cristo. Em outros lugares da carta aos Hebreus, o autor já falou a respeito, se você observar, por exemplo, o capítulo 2 e o verso 17, ali ele já falou sobre como Jesus fez propiciação pelos pecados do seu povo. Se você olhar para o capítulo 7, versículo 27, o autor fala ali sobre como Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício. Mas agora, aqui, a partir do verso 11, ele vai detalhar como se deu essa, ou como foi realizada essa propiciação. De que forma Jesus ofereceu a si mesmo. E ele vai então destacar o sangue de Cristo, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E meus irmãos, jamais esqueçam, essa ênfase do autor de Hebreus no sangue de Cristo também tem o objetivo de servir à comparação que ele vem fazendo desde o início da carta. Que comparação? Os judeus se apegam aos anjos, então eles devem saber que Jesus é maior que os anjos. Os judeus se vangloriam de Moisés, pois bem, Jesus é infinitamente superior a Moisés. E quanto a Josué,
O autor quer que eles saibam que Josué não foi capaz de introduzir o povo de Israel no descanso, enquanto Jesus, ele sim, já nos introduziu em seu descanso eterno. Por essa razão, Jesus também é muito superior a Josué. Os judeus também se vangloriavam de Arão, e por isso Jesus é superior a Arão. E quanto aos sacerdotes levitas, o argumento do autor é que também é óbvio que Jesus é infinitamente superior a esses sacerdotes. A nova aliança, ela é maior, ela é melhor, ela é superior à aliança, à antiga aliança, à aliança mosaica. Todas essas comparações que nós já observamos até aqui, meus irmãos, elas continuam, só que agora o autor vai usar o sangue de Cristo para reforçar a comparação feita. Ele compara o sangue de Jesus com o sangue dos animais que era oferecido ali na antiga aliança. Ele continua desejando que os leitores da carta, bem como eu e você, percebam o grande prejuízo, o enorme prejuízo que é deixar Jesus. Ele deseja que nós entendamos o prejuízo que existe em abandonar Jesus e retornar, abraçar qualquer outra coisa. Quer que você saiba que deixar Jesus para abraçar o pecado, deixar Jesus para abraçar qualquer outro sistema religioso, é vaidade de vaidade, é correr atrás do vento, é pura inutilidade. A nossa passagem, meus irmãos, bem como os versículos seguintes, indo até o verso 28, eles vão tornar a morte de Cristo mais explícita do que qualquer outra seção da carta. Agora, o sacrifício de Cristo vai ser explicitamente comparado aos sacrifícios da antiga aliança. Um pregador chamado Stuart Olyott, ele diz algo interessante, ele vai dizer que os cristãos hebreus, os sacerdotes judeus, mas devem olhar para Jesus. Eles devem olhar não para o tabernáculo feito por mãos humanas, mas eles devem olhar para o tabernáculo maior e mais perfeito, feito pelo próprio Deus, o céu, a sua habitação eterna. Eles devem olhar não para o sangue de animais ou rituais e cerimônias, mas eles devem olhar somente para o sangue de Cristo. Eles devem olhar não para uma purificação cerimonial anual obtida para Israel por meio do seu sumo sacerdote. Eles devem olhar para a eterna redenção que Jesus obteve para todos aqueles que nele creem. Então, meus irmãos, se de um lado o culto da antiga aliança possuía duas deficiências, nós vamos ver aqui que o sangue de Jesus, ele é a resposta para todas essas deficiências. O sangue de Cristo não possui nenhuma deficiência, pelo contrário, o sangue de Cristo é perfeito, ele é todo suficiente, ele é tudo que os pecadores precisam. E ele vai nos mostrar, meus irmãos, que exatamente onde o culto da antiga aliança falhava, exatamente onde o culto da antiga aliança nunca foi capaz de fazer qualquer bem aos seus adoradores, de dar acesso pleno à presença de Deus, de purificar a consciência daquelas pessoas, exatamente nessas coisas, o sangue de Cristo age de modo perfeito. Ele quer que você saiba que o sangue de Cristo é o que você precisa, para que você tenha acesso completo, acesso pleno, acesso perfeito à presença de Deus, e que o sangue de Jesus é o que você, carregado, oprimido, esmagado, você com a alma cansada, você com a consciência perturbada, é do sangue de Cristo que você precisa, para poder agora viver em paz. Veja como ele faz isso no texto. Mantenha a sua Bíblia aberta. E leiam, meus irmãos, comigo, a uma só voz, primeiramente o que o autor diz nos versos 11 e 12. Vamos ler todos juntos. Ele diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando você lê o verso 11, você pode perceber algo já de início. Veja essa palavra, porém. Você já percebe aqui no versículo 11 que a intenção do autor é fazer um contraste com o que ele acabou de dizer nos versículos anteriores. Meus irmãos, a adversativa, aqui traduzida como porém, os comentaristas vão dizer que a essa adversativa nós devemos dar plena força. Então a ideia é que o que o autor vai nos dizer agora é um contraste muito forte. É um contraste muito forte com aquilo que acontecia no Antigo Testamento, com aquilo que acontecia na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança era assim, não havia acesso total à presença de Deus, nós precisávamos manter distância a fim de não sermos mortos. Porém, quando Cristo veio, tudo mudou. Essa é a ideia transmitida pelo autor. Meus irmãos, a vinda de Jesus inaugurou uma era completamente nova. Ele veio como sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote diferente de Arão, diferente dos filhos de Arão. Ele veio com um sumo sacerdócio diferente, melhor, superior. Ele também veio, diz o autor, mediante um tabernáculo maior e mais perfeito. Um tabernáculo que, de acordo com o texto, não foi feito por mãos humanas. Não foi construído por nenhum homem. Um tabernáculo que não é desta criação. Um tabernáculo que é diferente do tabernáculo terreno. Esse tabernáculo aqui é o próprio céu. É o lugar da habitação de Deus. O lugar onde Deus, em toda a sua glória e em todo o seu esplendor, habita. E o autor também nos diz, irmãos, que Jesus não veio como sumo sacerdote, oferecendo a Deus o sangue de bodes e de bezerros. Mais à frente ele vai dizer que esse sangue, esses sacrifícios que eram realizados, nunca removeram nenhum pecado. Se você observar o capítulo 10, o verso 11 de Hebreus, o autor vai dizer que o sangue de touro e de bodes nunca tiveram a capacidade de remover qualquer pecado. Então, para que Jesus pudesse oficiar como verdadeiro sumo sacerdote, ele não podia apresentar o sangue de animais. Ele não podia, então, apresentar sangue que não realizasse bem algum pelos adoradores. Era necessário que ele apresentasse como oferta outro sangue. Um sangue perfeito. Um sangue sem defeito algum. Um sangue de alguém que não fosse pecador. Um sangue sem qualquer impureza, sem qualquer mácula. É por isso que quando você olha para o nosso texto, aí nos versículos 11 e 12, o autor diz que não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Uma das preocupações do autor é que quem lê a carta sempre lembre daquilo que acontecia no dia da expiação. E que nós já falamos aqui muitas e muitas vezes. Mas convém repetir. O dia da expiação é o dia mais importante do calendário litúrgico de Israel. Era o único dia do ano quando o sumo sacerdote tinha a permissão de entrar no Santo dos Santos. Mas para entrar no Santo dos Santos, ele tinha primeiramente de matar uma novilha, fazer purificação por si mesmo, aspergir-se com o sangue dela, para que ele não morresse ao entrar no Santo dos Santos. Ele deveria também imolar um bode, recolher o sangue desse bode, e levar esse sangue para dentro do Santo dos Santos e aspergir esse sangue sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança, para que assim Deus perdoasse os pecados do povo. Então, quando você lê aqui o verso 11 de Hebreus 9, o verso 12, e vê o autor dizendo que Jesus entrou no Santo dos Santos, do tabernáculo celestial, pelo seu próprio sangue, a imagem que
você tenha na sua mente é essa imagem do dia. Ele quer que você veja Jesus como esse sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, levando o sangue da oferta. Só, meus irmãos, que existe uma importante diferença entre a entrada de Jesus no Santo dos Santos e a entrada do sumo sacerdote da ordem de Arão no Santo dos Santos do tabernáculo terreno. Além de Jesus entrar no Santo dos Santos celestial, ele não entra ali com o sangue de animais que nada podem fazer. Ele entra com o seu precioso sangue. E é óbvio que aqui, irmãos, nós temos uma figura de linguagem, nós temos aqui uma metáfora, pois Jesus, ele não chegou literalmente ao céu levando o próprio sangue para o Pai. Essa figura de linguagem, ela remete, na verdade, àquilo que aconteceu na cruz. Então, essa apresentação do sangue de Cristo se deu no mesmo lugar onde Jesus gritou: está consumado. Essa apresentação desse sangue se deu na cruz. Só que aqui, o autor de Hebreus faz uso de uma metáfora apenas para explicar para nós que tudo o que Jesus fez, ele fez em prol da nossa redenção. E você também pode ver aqui no verso 12, qual foi o objetivo de Jesus entrar no Santo dos Santos. Foi o objetivo de Jesus entrar no Santo dos Santos por intermédio do seu próprio sangue. Veja o verso 12. Parte final do verso 12, o autor vai dizer: entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, o quê? Eterna redenção. Essa parte final do verso 12, você também pode traduzi-la da seguinte forma: entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, sim, obtendo eterna redenção. O que você deve entender, meus irmãos, é que foi por meio desse sangue, foi através desse sangue que Jesus adquiriu a nossa redenção. A palavra redenção aqui, ela é extremamente importante. Ela descreve a nossa escravidão. Ela descreve a nossa prisão. Ela fala de como todos nós nos encontrávamos presos e completamente impotentes, completamente incapazes de nos libertarmos das amarras do pecado. Ela fala de como nós éramos escravos, mas ao mesmo tempo ela fala do preço que precisou ser pago, do resgate que precisou ser apresentado para que nós então fôssemos livres dessa escravidão. Ele derramou o seu próprio sangue, ele ofereceu o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos então ser livres, ser libertos de toda e qualquer escravidão, e sermos libertos, meus irmãos, de modo perfeito, para todo sempre. Não foi uma redenção efêmera, não foi uma redenção temporária, essa é uma redenção de validade eterna. Todos os anos, irmãos, o sumo sacerdote da antiga aliança entrava no Santo dos Santos. Todos os anos ele levava o sangue de animais. Mas a eterna redenção nunca era obtida. Como eu mencionei há pouco, o sangue de touro e de bodes nunca conseguiu remover os pecados do povo de Deus. Isso não quer dizer que nunca houve salvação na antiga aliança. Nós bem sabemos que Deus salva o seu povo desde o momento imediatamente após a queda de Adão e Eva no pecado. A grande questão a grande pergunta: se o sangue dos animais não salvava, mas havia salvação no Antigo Testamento, como era que essa salvação ocorria? Pelo sangue, meus irmãos. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus Cristo. Você deve ver o Antigo Testamento desde o início proclamando a mensagem de que a salvação só pode ser obtida por meio de derramamento de sangue. Uma vez que o homem pecou, o homem tinha de morrer. Para que a lei fosse satisfeita, o sangue do homem tinha de ser derramado. A menos que um substituto derramasse o seu sangue em favor do homem.
E é por isso que ali ainda, no Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, você vê para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta, sangue precisou ser derramado. Em Gênesis capítulo 4, para que a oferta de Abel fosse aceita pelo Senhor, sangue precisou ser derramado. Quando você avança para o livro do Êxodo, no capítulo 12, na Páscoa, para que os primogênitos de Israel fossem poupados da 10ª praga que veio sobre os primogênitos do Egito, sangue do cordeiro precisou ser derramado. Para que Arão pudesse entrar no Santo dos Santos, sangue tinha de ser derramado. Meus irmãos, é impossível vocês lerem, por exemplo, o livro de Levítico e não perceberem as incontáveis leis sobre sacrifícios, sobre sangue que deveria ser derramado, para que os pecadores fossem aceitos pelo Senhor. Ainda assim, você precisa saber que todo o sangue desses animais nada podia fazer em si mesmo. Eles tinham uma única função. O sangue dos animais que eram mortos sob o Antigo Testamento possuía como única função remeter a mente dos adoradores para o verdadeiro Cordeiro. No dia da Páscoa, quando o judeu via aquele cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, sem mácula, quando ele via aquele cordeiro sendo morto no crepúsculo da tarde, ele pensava não naquele cordeiro em si, mas ele tinha os seus pensamentos levados para o grande cordeiro, o verdadeiro cordeiro, que um dia derramaria o seu sangue pela sua salvação. Foi por essa razão que no Evangelho de João, quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo se aproximando, João Batista grita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista está dizendo: vejam, a palavra eis, ela significa literalmente contemplem. Aí está o verdadeiro cordeiro. Todos os cordeiros do Antigo Testamento apontavam para ele. Todo o sangue daqueles animais do Antigo Testamento apontavam para o precioso sangue, o sangue sem mácula do verdadeiro Cordeiro de Deus. É ele o Cordeiro, é este o sangue que vai tirar o nosso pecado e o pecado do mundo inteiro. A salvação sempre foi pelo derramamento de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. E quando você lê o Antigo Testamento, especificamente o livro de Levítico, você encontra uma lei estranha. Uma lei que costuma ser muito mal interpretada por muita gente ainda hoje na igreja evangélica. E eu quero que você abra sua Bíblia e leia essa lei comigo. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 17, versículo 10 e versículo 11. Isso aqui já deu muita confusão em almoços de família. Talvez na sua. Levítico 17, verso 10 e verso 11. Leia comigo. Diz assim, eu já estou vendo gente balançando a cabeça, acho que lembrando, né? Levítico 17, verso 10 e verso 11. Vamos ler. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vulo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Observem um detalhe interessante nesse texto. Há a proibição de comer
carne com sangue, mas há a explicação do porquê você não podia comer carne com sangue. Veja o final do verso 11, quando Deus diz: eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Muitas pessoas imaginam que não podem comer carne com sangue, ainda hoje, porque essa vida da carne que está no sangue, ela é uma espécie de vida física, que pode contaminar e que pode fazer com que a pessoa peque contra Deus. Um comentarista do Antigo Testamento, irmãos, ele explica a proibição de maneira muito interessante, dizendo o seguinte: comer sangue seria um ato de desdém quanto aos meios que Deus provê para a expiação. Comer sangue contraria frontalmente o simbolismo de que o sangue serve como resgate pela vida que faz expiação no altar de Deus. Por isso, quem comer sangue, seja nativo ou estrangeiro, será eliminado. Um outro comentarista chamado Kenneth Matthews, ele vai dizer o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, não significa, como pensavam as nações antigas, que o sangue possuía o poder da vida da sua vítima, que era então liberado quando comido. Portanto, o sangue que Deus dá aos adoradores precisa ser devolvido ao Senhor sobre o seu altar. Ele é sagrado. Isso aponta para o sangue de Cristo. Isso aponta para o sangue sacrificado em um altar chamado cruz. É essa a ideia, irmãos. No Antigo Testamento, o sangue apontava para o sangue de Cristo. A vida do animal apontava para a vida de Cristo. E uma vez que por meio do sangue de Cristo nós já obtivemos eterna redenção, uma vez que o sangue de Cristo já providenciou para nós perfeita expiação, a expiação para a qual o sangue dos animais apenas apontava, essa lei ela já foi abrogada. Essa lei não mais está em vigor. Você que gosta da sua galinha, né, ao molho pardo, e talvez tenha deixado de comer por questão de consciência, pode comer e me convide, tá? Mas vejam, meus irmãos, o fato de Jesus ter entrado no Santo dos Santos Celestial, mediante o seu próprio sangue, possui implicações extraordinárias para a nossa vida com o Senhor. Isso possui implicações extraordinárias para a questão do nosso acesso a Deus. Se você ler no capítulo 10, do verso 19 até o verso 22, o autor nos diz que é por meio desse mesmo sangue que nós também podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Na antiga aliança, lembre, os judeus pensavam no sangue que um dia seria derramado. Eles pensavam que, por causa desse sangue, um dia eles teriam acesso a Deus. Nós vivemos na nova aliança. E hoje nós pensamos no sangue que já foi derramado de uma vez por todas. E é por intermédio desse sangue que nós temos pleno e completo acesso ao Senhor. É Ele quem nos dá completa liberdade. E aí você olha para o verso 13 e para o verso 14, você vê o autor completando o seu raciocínio. Eu peço que você leia novamente comigo. O autor de Hebreus, ele vai agora concluir dizendo, leiamos. Vamos lá? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Agora ele vai mostrar como o sangue de Cristo resolve a questão da nossa consciência. No verso 13, meus irmãos, além do sangue de bodes e de touros, veja que o autor ele vai falar agora de algo até então desconhecido para nós. Ele já tinha falado do sangue de vários animais, mas agora veja que ele também fala sobre
a cinza de uma novilha. Você vai encontrar isso aqui, se você desejar ler depois, você pode anotar a referência. Esse ritual vai aparecer em Números, capítulo 19, do verso 1 até o verso 22. Em Números, o Senhor ordena que uma novilha vermelha, ela seja imolada. E depois de ser imolada, essa novilha ela deve ser completamente queimada. O verso 5 do capítulo 19 de Números vai dizer que o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. Ao final, a cinza da novilha, ela deve ser depositada no arraial e ela precisa ser guardada para ser depois derramada em uma água que o Senhor chama de água purificadora. Essa água purificadora, na época da antiga aliança, era uma água usada para purificar uma pessoa, caso essa pessoa viesse a se contaminar cerimonialmente. Por exemplo, se você fosse um israelita, vivendo naquele período, e aí alguém da sua família morresse, se você tivesse contato com algum cadáver, então você seria declarado impuro. Você deveria guardar um período de 7 dias em isolamento, e depois desses 7 dias, você deveria então ser aspergido com essa água. Lembre, a cinza da novilha, ela era aspergida dentro da água, e essa água então, ela era aspergida sobre você. Qual era o objetivo dessa lei? Habilitar você, para você poder retornar ao culto. Quando você entrou em contato com o cadáver, você foi declarado impuro. Para poder retornar ao culto, você tinha de ser purificado. Essa é a ideia de santificar aqui no verso 13. Mas perceba, essa contaminação, ela era de natureza cerimonial, ou seja, ela era meramente externa. Tá? A santificação que acontecia nesse ritual, ela também era meramente externa. Esse sangue e essa cinza não santificava o teu interior. Santificava você apenas externamente, para que você pudesse voltar a participar da vida religiosa da nação de Israel. Então, aqui o autor dá um exemplo, irmãos, do que ele afirmou anteriormente, no capítulo 8. Quando ele vai dizer que as cerimônias da antiga aliança só faziam provisão para aquilo que era meramente externo. Nunca conseguiam tratar o coração. As cerimônias do Antigo Testamento nunca conseguiam tratar o íntimo do adorador. Então o autor aqui ele vai reafirmar a ineficácia daquelas coisas para purificar a consciência. Você continuava com a sua consciência perturbada, mesmo que você seguisse todo esse ritual. Mas ele vai dizer que o sangue que Jesus ofereceu, por outro lado, o próprio sangue dele, ele diz que esse sangue fez infinitamente mais do que o sangue desses animais e a cinza dessa novilha jamais poderiam fazer. Aqui o autor ele vai usar um tipo de argumento que eu já expliquei algumas vezes, que é o chamado argumento do menor para o maior. Ele dá o exemplo de algo que é menor, para logo em seguida destacar aquilo que é maior. A ideia é essa: olha, se esse aqui, se isso aqui já era bom, pode ter certeza que esse outro é muito melhor. Olhe para os versículos. Veja como esse argumento ele pode ser percebido muito claramente. Ele vai dizer assim: olha, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, se o sangue desses animais já concedia uma purificação externa, imaginem, meus irmãos, o que o sangue precioso, puro e sem mácula de Jesus foi capaz de fazer por nós. Apenas imaginem. Se você vivesse
durante a antiga aliança, e você tivesse contato com algum cadáver, você seria declarado impuro. Teria de aguardar 7 dias para poder fazer a purificação da lei e poder retornar aos cultos. Se você fosse um judeu vivendo na antiga aliança, o sangue desses animais e a cinza dessa novilha habilitariam você para retornar aos cultos, no átrio externo. Apenas no átrio. Bom, né? Não. Seria bom lá. Excelente mesmo é o sangue de Cristo. Porque o autor vai dizer, meus irmãos, que o sangue de Cristo faz muito mais que isso. O sangue de Cristo, ele vai dizer, faz aquelas coisas que a antiga aliança jamais poderia fazer. O sangue de Cristo não apenas permite que você tenha acesso ao culto no átrio externo, mas ele permite que você entre no Santo dos Santos. E mais, o sangue de Jesus, ele também purifica a sua consciência. O sangue de Jesus faz o que aquele sangue não podia fazer. O sangue de Jesus purifica o teu coração, purifica o teu íntimo. É essa a ideia do argumento do menor para o maior. Olhe para o verso 14. No verso 14 ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, essa expressão ela é linda. Muito mais o sangue de Cristo. Um antigo pastor presbiteriano escocês chamado Andrew Murray, ele vai dizer algo maravilhoso sobre o sangue de Jesus. Ele diz o seguinte: era a vida de Deus que habitava nele. Essa vida deu o seu sangue, cada gota dele um valor infinito. O sangue de um homem é de maior valor do que o de uma ovelha. O sangue de um rei ou de um grande general é considerado de maior valor do que o sangue de centenas de soldados ordinários. Mas aqui é o sangue do Filho de Deus. Andrew Murray diz que é inútil a sua mente tentar comparar alguma coisa com esse sangue. É inútil a mente buscar por alguma expressão de seu valor. E tudo que nós podemos dizer então é o seu próprio sangue, é o precioso sangue do Filho de Deus. Irmãos, o sangue de Jesus é infinitamente melhor do que o sangue de qualquer animal. Mas você deve considerar que Jesus, ele é um ser humano, mas não qualquer ser humano. O sangue de Jesus é o sangue do Messias. É o sangue do Rei de Israel. É o sangue do Rei das Nações. É o sangue do Filho de Deus. É o sangue, como disseram os nossos pais no concílio de Constantinopla, é o sangue do Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. O que é que pode ser comparado a isso? O sangue de Jesus, meus irmãos, ele foi oferecido. O verbo ofereceu aí no verso 14, ele possui uma conotação sacrificial. É o verbo que vai ser usado na tradução do Antigo Testamento para falar dos animais que eram sacrificados. E o autor vai dizer que tudo que Jesus fez, essa oferta feita pelo Senhor, foi pelo poder do Espírito Santo. Aqui você vê a harmonia que existiu entre as pessoas da Trindade. O Filho, ele oferece a si mesmo como um sacrifício aceitável e perfeito ao Pai. E ele faz isso pela capacitação do Espírito Santo. Aqui você vê o Deus triuno. Aqui você vê a Trindade Santíssima, a Trindade Eterna, a Trindade Augusta, a Trindade Maravilhosa, trabalhando para que eu e você recebêssemos, pela graça, a eterna redenção. E o resultado também aparece no verso 14. A purificação das nossas consciências. Meus irmãos, eu sei que todos nós, eu creio que todos nós conhecemos isso aqui por experiência própria. Que não há peso maior nesse mundo, não há fardo maior nesse mundo do que a culpa do nosso pecado. Não há fardo maior para uma consciência do que a culpa do pecado. Um pastor chamado Richard Phillips, ele vai dizer que outros fardos que você carrega
cansam os teus pés, cansam os teus braços, cansam as tuas costas. Mas ele diz que o fardo do pecado cansa a alma, cansa o coração. E o autor aos Hebreus vai dizer que foi exatamente isso que o sangue de Jesus Cristo solucionou. Aqui, por meio desse sangue, você tem a resposta, você tem a solução, você tem o cumprimento do convite, da promessa feita pelo Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 28, quando ele disse: vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Esse cansaço é o cansaço da alma, é o cansaço do coração, é o peso da consciência que massacra você, que faz você se perguntar se ainda há esperança para você, se Deus ainda tem alguma misericórdia destinada a você, ou se de repente Ele já não cansou de tanto preservar você. Jesus promete o alívio para o cansaço da alma, porque Ele providencia o sangue que traz esse descanso, meus irmãos. Ele providencia o sangue que traz esse alívio. O sangue que Ele oferece é sem mácula e perfeitamente capaz de purificar a nossa consciência de obras mortas, para que nós possamos então servir ao Deus vivo. Eu quero concluir exatamente aqui. Pode ser que você tenha chegado aqui se sentindo o pior dos pecadores. E você não está errado em fazer isso. O pior dos pecadores sempre serei eu. Esse deve ser o sentimento de cada pecador. Como Paulo disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo exatamente assim. Talvez durante as madrugadas, à noite, você já tenha chorado, você já tenha se angustiado, você já tenha até se desesperado, talvez até ao ponto de pensar em dar um fim à própria vida, por achar que não há nada nesse mundo que traga alívio a você. Eu quero contar a você a história de um homem chamado Albert Speer. Eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele foi membro do Partido Nazista. Ele foi ministro do armamento e da produção de guerra de Adolf Hitler, entre 1942 e 1945. Ele era conhecido como o arquiteto da guerra de Hitler. Ele foi quem elaborou, ele foi quem produziu todo tipo de morticínio que Hitler usou durante aquele período. Ele foi o único, meus irmãos, dos 24 criminosos de guerra que foram julgados em Nuremberg. Ele foi o único que admitiu a sua culpa naquele dia. E ele ficou preso durante 20 anos. Posteriormente, já tendo saído da prisão, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista ele foi questionado a respeito de algo que ele havia escrito. Ele escreveu um livro e nesse livro ele disse o seguinte: a minha culpa nunca pode ser perdoada. E ainda que ela pudesse ser perdoada, ela sequer deveria ser perdoada. O entrevistador perguntou-lhe se ele mantinha essa afirmação. E ele deu a seguinte resposta: eu cumpri uma sentença de 20 anos. E eu gostaria de poder dizer: eu sou um homem livre, a minha consciência foi limpa ao cumprir todo o tempo da punição. Mas eu não posso dizer isso. Eu continuo carregando o fardo do que aconteceu a milhões de pessoas durante o governo de Hitler, e eu não consigo me livrar dele. O entrevistador insistiu perguntando: mas você não acha que é capaz de ter a sua consciência completamente limpa algum dia?
E então Albert Speer respondeu: eu não acho que isso seja possível, não há nada que possa pacificar a minha consciência. Meus irmãos, 20 anos depois, ele tinha aceitado a completa responsabilidade pelos seus crimes. Ele escreveu alguns livros. E os livros dele, todos, são cheios de tristeza e de advertências para que outras pessoas evitem o mesmo destino que ele teve. Ele chega a dizer num dos livros que ele busca desesperadamente por uma expiação, mas que tudo que ele tenta é em vão. Qual é o ponto que eu desejo destacar com essa história? Albert Speer não conhecia. E infelizmente ele morreu sem conhecer a única coisa capaz de purificar a consciência mais perturbada, mais culpada que pode existir. Ele morreu sem conhecer o sangue de Jesus Cristo. Se a sua consciência está assim, hoje Deus traz até você o conhecimento a respeito do sangue de Cristo. E é disso que você precisa para ter paz. Tivesse vindo a Cristo, o Speer teria sua consciência apaziguada. Ele teria uma nova consciência, sem o menor peso da culpa dos seus pecados, pois os seus pecados teriam sido cravados na cruz do Calvário. Então você precisa saber que não importa o que você já fez na vida, quantas vezes você já caiu, quantas vezes você falhou, não existe pecado que se mantenha de pé frente ao sangue de Cristo. Nenhuma consciência está além do alcance do sangue que Jesus, pelo Espírito Eterno, ofereceu a Deus. É disso, pecador, que você precisa. É disso que todos nós precisamos. Quanto a nós, meus irmãos, esse auto-oferecimento de Jesus no poder do Espírito Santo, ele é o fundamento da nossa confiança. É por causa daquilo que Jesus conquistou de uma vez por todas em nosso lugar, que nós podemos então ter certeza e confiança. Eu encerro, meus irmãos, compartilhando com vocês as palavras de um pastor presbiteriano chamado James Thornwell, que nos mostra exatamente o que nós temos, o que eu e você, o que nós temos por causa desse oferecimento feito pelo Senhor Jesus. Thornwell disse: ninguém consegue se aproximar de Deus de forma direta e imediata. Mas nós chegamos a Ele somente em nome do nosso sacerdote, que nos atrai pela comunhão da natureza e que apresenta toda a nossa adoração diante do trono eterno. Nossas orações não são ouvidas e recebidas como nossas, mas como as orações de Jesus. Nossos louvores não são aceitos como nossos, mas como os louvores de Jesus. A imperfeição que se liga ao nosso desempenho, nossa poluição, fraqueza e incredulidade, tudo isso termina com o nosso sumo sacerdote. A intercessão e a expiação dele cobrem todos os defeitos e nós então nos tornamos irrepreensíveis e completos nele. A oração que chega aos ouvidos do Todo-Poderoso é dele e não nossa. E deve ser tão predominante quanto o seu valor. Aqui está a nossa confiança, não apenas que Jesus morreu, mas que Jesus vive e que Ele é o nosso intercessor no santuário celestial. E ali Ele apresenta, reforça e santifica o nosso culto aqui na terra. Aqui está a nossa confiança de que no processo completo da salvação, Deus considera o Redentor e não nós, e nos concede bênçãos de acordo com o amor dele por Cristo.
Aqui está a nossa confiança de se qualquer homem pecar, esse homem tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E termina dizendo que encorajamento à oração e ao louvor, e que grande gratidão nós devemos render a Deus por adaptar o maravilhoso esquema da sua graça, unindo a tamanha sabedoria consumada para suprir a deficiência e a nossa fraqueza. A gente fala muito sobre o poder do sangue de Cristo, né? Que poder é esse? O sangue de Cristo, meus irmãos, ele se apropria de pecadores como nós e nos liberta dos nossos pecados. O sangue de Cristo nos reconcilia com Deus. O sangue de Cristo nos justifica com a justiça de Cristo. Nos redime da nossa culpa, regenera nossas almas, nos dá graça que persevera, e o sangue de Cristo nos leva para o céu. Tudo isso por meio do sacrifício de Cristo no poder do Espírito Eterno. E esse mesmo sacrifício, ele continua a gerar fruto hoje, por meio da obra intercessória de Jesus no céu. Irmãos, louvado seja o Senhor, louvado seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o Deus triuno. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé.